Deus me trouxe aqui para te dizer para você que a palavra do nosso Deus diz que Deus ele não tem um inocente por culpado e nem um culpado por inocente. E a palavra que o Senhor me deu aqui, irmãos, é o ofício do verdadeiro profeta de Deus. O verdadeiro profeta. O verdadeiro servo de Deus, ele faz juízo e justiça. Ele pede a Deus sabedoria e entendimento, para poder ele julgar uma causa na terra. Porque quando Deus levanta você como uma atalaia na terra, quando o Senhor, ele te levantou você como um atalaia na terra, Deus não levantou você para denegrir, para difamar e nem para prejudicar o próximo. Deus te levantou com uma autoridade, sabedoria e entendimento para julgar uma causa, como atalaia e servo do Senhor. É pedindo Deus que Deus lhe dê sabedoria para agir diante de situações complicadas. Porque tem situação que você vai deparar de frente dela, que se você não tiver o entendimento, a sabedoria de Deus, você vai denegrir pessoas, você vai prejudicar pessoas, você vai ferir pessoas, você vai machucar pessoas, você vai trazer um grande problema para a tua vida espiritual e para a tua vida física. Isso não pode se refletir hoje. Talvez hoje você possa não ver acontecer, mas o dia da manhã, isso pode vir trazer um problema muito sério para a tua vida. E a palavra do Senhor vai dizer assim: veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, fale os filhos do teu povo e diz-lhe: quando eu fazer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra, e ao homem dos seus termos, e ao constituir por seu profeta, vendo ele que a espada vem sobre a terra, toca-lhe as trombetas e avisa o meu povo. Irmãos, Deus, ele avisa através da boca dos profetas na terra. Deus usa os vasos na terra, Deus usa os atalaia dele na terra para avisar antes. Tudo que o nosso Deus, ele vai fazer, Deus ele avisa antes. Se é para correção, Deus avisa. Se é ali para poder, um corrigimento, seja para o que for, para o bem ou para o mal, mas Deus ele avisa antes. Antes de Deus ele colocar você no fio da espada, no fio da, para você, ali, antes de Deus ele te provar, Deus ele vai te avisar primeiro. Deus ele vai te avisar primeiro. Então não tem como você falar: ah, mas aconteceu e Deus me pegou, Deus não me avisou. Não é Deus que não te avisou, é você que não se preveniu, você que não deu-se por avisado, você que... Porque às vezes Deus revela, Deus fala, Deus usa os profetas, Deus usa como boca na terra e avisa o que vai acontecer, avisa para tomar uma posição. Deus fala: fulano, toma posição de vaso, porque Deus ele vai te quebrar, Deus vai descer com você a olaria. Se você não se consertar, se você não passar a não mudar o teu jeito, se você não mudar a tua atitude, porque a palavra do nosso Deus diz que quando você aceita o Senhor Jesus, ali o Espírito Santo ele converte o homem, Deus ele converte, mas se não converte por amor, se não vai por amor, Deus ele faz, aí vai pela dor, se conserta pela dor. Aí conserta pela dor. Porque o nosso Deus, ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. E o versículo de número 11 aqui vai dizer: diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor. Então ali Deus ele está falando que vive ele, diz o Senhor, Jeová,
que não tenho prazer na morte do ímpio. Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva, e convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque razão morrerás, ó casa de Israel. Então, né, Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Mas se o ímpio, ele continua fazendo o que é errado, o que desagrada aos olhos do Todo-Poderoso Deus, o que vai acontecer com ele? Então Deus, ele avisa primeiro: convertei-vos dos seus maus caminhos, convertei-vos, porque razão morrerás. Então Deus está dizendo, porque se não se conserta, Deus está falando, conserta, vai acontecer o quê? Vai acabar morrendo. Deus, ele não tem prazer na morte, mas acaba morrendo. Porque a palavra nossa, Deus fala o quê? Eu ainda não vi, mas, né? Eu ainda não a vi, irmãos. Eu leio a Bíblia e ainda não achei essa palavra, né? Mas já vi muitos profetas de Deus pregar que Deus, ele tem mais prazer na morte do justo, né? Deus, ele tem mais prazer na morte do justo do que na morte do ímpio. Eu sou isso aqui. Então eu não vivo de duas caras. Eu não vivo de duas máscaras, né? É claro que eu também não sou perfeita, mas eu procuro, né? Eu me procuro me corrigir em certas situações. É só, a não ser que é Deus, por uma correção de Deus, eu esteja passando, e Deus está me provando, aí eu tenho que aceitar a correção dos céus, né? Mas a palavra do nosso Deus deixou claramente que tudo que Deus, ele vai fazer, ele avisa primeiro, porque ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer na morte do ímpio, né? Ele não tem prazer que o ímpio morre, porque Deus, ele quer que se conserte do mau caminho, conserte do pecado, sai da vida errante. Porque tem gente que está na igreja, tem crente que está na igreja, quer ser uma ovelha sem pastor, quer ser uma ovelha sem liderança, quer ser uma ovelha sem pastor. E a nossa Bíblia, a nossa palavra do nosso Deus diz que nós devemos obedecer os nossos líderes e obedecer os nossos pastores, né? Se não quer obedecer, você sabe que ali não está dando certo, vai para o lugar que, né, aceita. Tem crente que não aceita correção. Tem crente que ele se acha dono do seu próprio nariz. E não é assim, porque nós somos dependentes das pessoas. Nós não podemos achar que nós não precisamos do nosso próximo, que querendo ou não, na terra nós somos dependentes primeiramente de Deus. Nós somos dependentes primeiramente de Deus. Mas também nós dependemos de pessoas, porque senão Deus não tinha levantado os seus profetas, os seus braços direitos, como Moisés, para guiar o seu povo, ali Jeremias, né? Jeremias para poder guiar um povo, vários profetas de Deus, ali Deus levantou na Bíblia para guiar um povo. Jesus Cristo, multidão andava atrás de Jesus pregando ali, passando de aldeia a aldeia, fazendo o evangelho dele. Então quer dizer que Deus, ele vai sempre sempre vai ter alguém acima de mim que eu vou ter que respeitar, como meu líder, como meu pastor. Então, né, eu vou ter que acatar ali, né, uma responsabilidade, né? Então, se a pessoa falou comigo, me deu um conselho, né? Se eu vi que eu não gostei, eu vou orar e falar com Deus. O que eu faço diante disso? Se eu vejo que o meu pastor ele está errado, se eu vejo que o meu líder está errado, eu vou orar para a vida dele, vou pedir Deus que me dê o discernimento, que Deus me dê sabedoria, que Deus abra minha visão, que o Senhor, ele confirma para mim, né? Se
e se tá certo ou se não tá. Eu não posso sair por aí. Eu não posso sair por aí difamando a minha congregação, difamando o meu pastor, difamando a minha família, difamando o meu próximo, prejudicando pessoas, usando a minha autoridade, usando o dom que eu tenho para poder acabar com as pessoas, discriminar pessoas na terra. Deus, ele não me dá dom, ele não me dá autoridade para me machucar. Deus me dá autoridade para mim poder usar com sabedoria. Porque Deus fala que nós devemos pedir sabedoria. A própria palavra de Deus fala que eu e você tem que pedir sabedoria a Deus, que ele nos dá para guiar um povo dele. Salomão, antes de pegar uma multidão, guiar um povo de Deus, Salomão, o que ele fez? Salomão fez? Salomão, ele era sábio de coração. Deus deu sabedoria a Salomão, mas ele orou e foi diante do altar do Senhor, na tenda da congregação, e ele falou: Senhor, me dê sabedoria para me guiar o povo do Senhor. Ele não foi de qualquer jeito e ele não foi de qualquer maneira. Você nunca passa na frente de uma pessoa, autoridade maior do que você. Você nunca toma uma decisão antes de orar e pedir Deus primeiro, que Deus vem te dar um direcionamento. Porque quando você ora, você busca, você coloca Deus acima de todas as coisas, Deus, ele vai te direcionar. E o que acontece? Quem te prejudicou vai passar vergonha. Quem te fez, quem te humilhou, a pessoa que te prejudicou, a pessoa que usou de má fé com você, Deus vai envergonhar ele. Porque envergonha, irmãos. Toda pessoa que ele quer ser autoritário, prepotente, Deus abre porta na vida dele, ele vai subindo de degrau e ele usa aquela prepotente. Nabucodonosor, ele quis usar aquele poder que ele tinha, ele quis ser maior que Deus. Então o que Deus fez? Deus permitiu Nabucodonosor ir comer capim, virar né, lá pro mato, lá virar bicho, comer capim. Por causa de quê? Por causa da prepotência. Então Deus faz isso, Deus permite que o homem desça. Porque a glória não é do homem, a glória é de Deus. A gente nunca deve vangloriar, achar que o que Deus ele faz na minha vida, na tua, é para poder pisar. Porque Deus fala que nós devemos amar o nosso próximo, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Tudo conversado é entendido, é resolvido, né? As coisas não podem ser a base. Crente não anda a base da pancada. Crente não caça confusão, não caça contenda, fofoca. Crente não vive desse, não. Crente que serve a Deus, ele desce no jejum, na oração. Não pode ficar com confusão. Né? Às vezes, a gente tem que pedir a Deus temperamento. Né? Eu aqui, eu oro e falo com Deus: Senhor, eu sou uma pessoa do gênio forte. E eu peço a Deus, me dá temperamento. Então a gente tem que saber. E Deus me trouxe aqui para te dizer, o Senhor me revela. O Senhor me revela o meu coração para te dizer para você. Para dizer para você que Deus, ele corrige aqueles que ele ama. O Senhor me revela o meu coração, que ele só corrige aqueles que ele ama. E tem gente que vai ser corrigido por Deus. Deus coloca o meu coração para te dizer para você que tem gente que vai ser corrigido por Deus. Por que Deus corrige? Porque Deus, ele ama. Deus, ele não quer que uma alma se perca. Deus, ele não quer que a alma se perca. Então, ele prefere corrigir. Deus prefere corrigir. Deus, ele desce com o homem até no último limite para poder corrigir, para poder ser transformado, ser liberto. Deus faz assim, né? Então, o que acontece? Deus me trouxe aqui para te dizer para você que alguém vai passar por um corrigimento dos céus. Alguém vai ser corrigido por Deus, né? Olha o que a palavra de Jeremias fala. Quando Deus escolheu Jeremias, ele nem se achava. É por isso que eu falo, Deus agrada dos humildes, das pessoas que não ficam se achando demais, não. Deus ele trabalha no homem, quem faz é Deus, não é o homem que faz. Deus, a gente não passa na frente de Deus. A gente não passa na frente das autoridades dos céus. A gente não passa na frente de Deus. Não. Deus levanta-nos com os atalaias, Deus dá autoridade, sim, assim como ele foi com Jeremias.
Ele falou com Jeremias que no versículo de número 10 que vai dizer assim: olha, põe-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares e para destruíres e para arruinares e também para edificares e para plantares. Quando Deus ele deu essa autoridade para Jeremias, mas antes de Deus ele falar isso aqui para ele, Deus ia direcioná-lo ele. Como Deus ia fazer? É como o Senhor coloca o meu coração para te dizer que agora, que alguém vai passar por um tratamento dos céus, alguém vai passar, alguém vai descer na aularia. Tem gente que vai descer na aularia de Deus para ser tratado. Mas quem vai tratar é eu? Não, é Jesus Cristo. É Deus é quem faz. Eu só estou aqui como boca de Deus, sendo usado, dando lugar para o Espírito Santo de Deus me usar, usando o dom que Deus me deu. Porque usando o poder que Deus me deu, mas com autoridade, com sabedoria. Porque Deus trata, Deus leva até para o leito. Se não quiser consertar, Deus desce para o leito. E se não conserta, em cima do leito ainda não se arrependa, sabe o que é que Deus faz? Deus arruma um jeito para poder, de algum jeito conserta, porque o ai de Deus, irmãos, dói. A espada de Deus, ela dói, né? Dizem assim, né, que é melhor cair na mão do diabo que Deus tira. Se caiu na mão do diabo, Deus tira, mas se caiu na mão de Deus, só o Senhor só o Senhor que tira, é só Deus para resolver, né? Então, que Deus me revelou também. Eu quero trazer uma revelação aqui pro teu coração, que Deus me revelou também algo que está em um papel. O Senhor me revelou algo que está em um papel. O Senhor falava comigo de um envelope. É uma documentação. É algo que Deus ele vai tirar do papel. Eu não sei o que é, mas Deus me revelava um papel. Deus me revelava um papel, uma documentação. E Deus, ele tirando do papel, e Deus vai expor algo. Eu não sei o que é, irmãos, mas Deus me revelava, o Espírito Santo de Deus me revelou isso, que ele vai expor, vai ter algo que vai ser exposto. Então o Senhor pega, né, fala ali, Jeremias, né, não, o Senhor falou com Jeremias, que Deus quando escolheu Jeremias, Deus não olhou para a aparência dele, Deus escolheu Jeremias, deu do ventre. Quando Deus escolhe, Deus capacita. Deus, ele sabe o que faz. Então, nem tudo que você acha assim, mas é Deus. Tem muita coisa, irmãos, que a gente tem que pedir discernimento a Deus para saber se é Deus mesmo. Porque, infelizmente, o inimigo, o diabo, a palavra do nosso Deus diz que o inimigo, o diabo, ele só veio para roubar, matar e destruir. Ver coisas, tem coisas que a gente tem que pedir Deus, Senhor. O Senhor está ali naquele. O Senhor está ali naquele negócio ali, o Senhor está ali. Porque, né, a gente não pode sair por aí, né, nem julgando, apontando defeito de ninguém. A gente não pode apontar os defeitos de ninguém porque a gente não é perfeito. Mas a gente tem que fazer prova com Deus para saber se verdadeiramente Deus está naquele negócio ali, se está. Porque o inimigo, ele veio, irmãos, ele confunde. O inimigo, ele confunde também. Ele usa das suas astúcias e ciladas. Ele usa dos seus meios artífices para enganar, para poder prejudicar as pessoas. E Deus, ele quer ganhar almas para Jesus. O Senhor quer almas. O Senhor quer salvar. O Senhor quer libertar. O Senhor quer levar para o céu. O Senhor, ele quer fazer o melhor para a tua vida. Deus, ele quer te ver feliz. Deus quer te ver você na presença dele. Deus quer te curar a alma, curar o espírito ali. Deus quer curar a depressão. Deus, ele quer vida. O Deus, nosso Deus, ele traz vida. Vida é paz, alegria, é vida. Deus, o nosso Deus, ele não mata a alma. Deus não mata a alma. Deus, ele traz vida. Eu não vou falar que Deus não mata, não, irmãos, que Deus, ele faz subir da sepultura, mas também faz descer. Mas aí é algo que é somente Deus. Vai depender da situação. Aí é causa que é Deus que resolve. E Deus me trouxe aqui também para dizer para você que tem uma causa.
Uma causa que é o Senhor quem vai resolver. Essa causa, ela está nas mãos do Todo-Poderoso Deus, e é Jesus Cristo, é o Senhor quem vai resolver essa causa, não é eu, não é você. Então o Senhor falou com Jeremias: não temas, não temas, porque eu sou contigo, aonde tu pisares, eu colocarei as plantas dos teus pés. E não digas que és uma criança, porque tudo que eu te mandar, tu farás. Tudo que eu colocar no teu coração, tu fala, né? Então Deus ali falou com ele, né? Antes que eu te formasse no ventre, eu já te conhecia, e antes que tu saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Tá vendo que Deus é maravilhoso? O nosso Deus, ele é maravilhoso, ele é Deus de paz. O nosso Deus é Deus de reconciliação. Ele não é Deus de bagunça, ele não é Deus de confusão. O nosso Deus, ele não é Deus de separação. Nosso Deus, ele veio para unir, não para separar. O Deus que está na sua vida, na minha, ele veio para unir. Unir, não para separação, porque quem gosta de separação é Satanás. O Satanás, ele quer separar as famílias. O inimigo, ele separa, ele faz divisão na família, ele faz destruições em casamentos, ele quer separar, ele quer destruir os casamentos, quer destruir a família, destruir com os filhos. Ali fica mãe contra os filhos, filhos contra os pais, ali fica aquela bagunça. Mas Jesus não, Jesus Cristo, ele veio para, né? Ele veio para poder unir, ele veio para poder tirar o mal, apartar o mal, para poder dar vida. O Senhor veio para poder agir com força, para quebrar as forças malignas. Deus me trouxe aqui, ele coloca o meu coração para te dizer que as forças do mal, elas estão sendo quebradas. As forças malignas, elas estão sendo quebradas. Toda ação do adversário, ações malignas do inimigo está sendo quebrada. Na tua vida não prevalecerá, o mal não vai prevalecer. Toda ação do adversário, agindo Deus na tua vida, quem impedirá? Se Deus ele é por você, quem será contra? E Deus vai expor algo, Deus vai revelar, Deus vai mostrar, Deus vai tirar a máscara. Deus tira a máscara, tira. O nosso Deus, ele tira, irmãos. Deus, ele revela o caráter da pessoa. Não adianta se esconder atrás de uma máscara, não adianta se esconder, não. Não adianta, porque Deus, ele revela o nosso caráter. Mas a gente não pode sair prejudicando as pessoas, usar o nosso poder, usar a autoridade que nós temos, o poder que Deus nos deu, a sabedoria que o nosso Senhor nos deu na terra, para poder machucar, ferir as pessoas, ferir até mesmo nosso próprio sangue. Nós temos que vigiar, né? Porque Deus, ele dá-nos sabedoria para poder agir diante de situações dificílimas. Porque tem causa, irmãos, tem situação que Deus, ele usa. Tem situações que Deus, ele usa até um de fora para poder. Deus usa até um vaso de fora para chegar e corrigir. Porque às vezes tem coisas que eu e você, dentro do nosso próprio sangue, dentro da nossa própria família, que acontece, eu e você não pode falar nada, não pode resolver, mas Deus usa quem pode. Deus usa outros que chega e fala por mim, fala por você. Deus usa na terra. Então nada fica sem o Senhor, ele não agir, sem Deus ele faz. O que eu tenho que a gente fazer? Orar. Ora, coloca nas mãos de Deus, porque Deus resolve tudo. Deus, ele resolve tudo. Então, quando Deus falou sobre o ofício, né? O ofício do verdadeiro profeta era esse, né? E aqui no versículo 18 vai dizer assim: desviando-se o justo da sua justiça e desviando-se o justo da sua justiça e praticando a iniquidade, morrerá, né? Pecando, né? Se sair do caminho e praticar as coisas que Deus não agrada a Deus, ele vai morrer. E nela, se converter-se o ímpio do seu mau caminho e fazendo juízo e justiça, ele viverá. E por isso mesmo, ele viverá. Porque Deus age com misericórdia.
Se arrepender, né? Falar, não, Senhor, eu estou arrependido, né? Eu me arrependo do que fiz, o Senhor me perdoa, né? Vou tentar consertar. O Senhor me dá, porque, né? A gente tem que pedir Deus para Deus libertar, porque tem coisa que só Deus ele liberta. Mas, né? É diante do meu esforço e do seu. Então, né? E se arrepender, esse terá a vida. Mas se não arrependa, ele morre, né? Morre espiritualmente. Não vou dizer que uma morte física, mas morre fisicamente. Sai da presença do Senhor. Para de praticar aquilo que Deus agradava a Deus, né? E aí acabou. O que é um homem sem Deus? Um homem sem Deus, ele não é nada. O homem com Deus, ele tem tudo. Quem tem a presença de Deus, quem tem Deus, ele tem tudo. Ele tem tudo. Quem tem Deus na vida tem tudo. Mas o que é um homem sem Deus, sem sua fé em Deus, sem fazer aquilo que está agradando a Deus, sem procurar as coisas dos céus? O que ele? A vida dele só vai se acabando, se destruindo, se definhando. De pouquinho a pouquinho. Vai, porque ele acha, porque o inimigo, irmãos, o inimigo, o prato do adversário, ele é enganoso. O inimigo, ele oferece tanta coisa para poder enganar. E quando a pessoa acha que, não, tá tudo perfeito, tudo bem, tá tranquilo. A gente tem que preocupar, porque Deus, ele prova o crente a todo tempo. Então, nem tudo que vem fácil, é Deus não. Nem tudo que vem fácil. É Deus não. É por isso que Deus me trouxe aqui para dizer para você. E não tem nada em oculto que Deus ele não vem revelar. Deus ele revela o oculto, o escondido, e Deus não deixa nada em oculto. E a justiça de Deus, ela não falha. E Deus me trouxe aqui. O Senhor... E o meu telefone descarregou e a minha pregação falhou toda. Mas não tem problema. Em nome de Jesus.